Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus imensamente por mais essa oportunidade de estar vivo e poder estar aqui junto com os irmãos para podermos falar do projeto de Deus, falar da palavra de Deus, essa palavra tão importante. Quando a gente vê a tragédia que acontece nas famílias e a gente observa como que chegou aquele ponto, né? Porque ninguém está esperando que amanhã, ou semana que vem, ou que mês que vem, vá acontecer uma tragédia na vida dele. Uma briga, uma morte, uma agressão, mas sempre tem uma cilada do inimigo armada para a pessoa. E a gente vê o que falta nessa caminhada é a palavra de Deus, porque a maioria dos problemas que as pessoas acabam vivendo e vivenciando eles são por falta de educação principalmente cristã. Porque o cristão, ele vai ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai dando força para ele, vai dando personalidade, ele consegue se desviar do mal, ele consegue controlar os seus instintos animais. Sem a palavra de Deus, só com a palavra do homem, com a filosofia do homem, nós já vimos aí no mundo inteiro que não deu certo, não dá certo. Quando a pessoa menos espera, ela está se perdendo na sua própria ignorância, não é? Ou está sendo enganada, está sendo iludida pelas armadilhas do mundo, e quando ela vê, ela está sendo destruída. Por isso que é tão importante a gente vir à igreja, por isso que é tão importante a gente orar, por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, porque a Bíblia vai formando em nós um pensamento diferente, um pensamento correto, um pensamento que vem de encontro àquilo tudo que a gente sonha, que é ser feliz amanhã. Nós estamos no livro de Mateus, capítulo 6, que diz a palavra do Senhor assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, porque para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Essa palavra é muito importante porque as pessoas querem dar esmola, querem ajudar a igreja, às vezes querem ajudar os outros, mas querem fazer uma propaganda de si mesmo, né? E quem dá de coração mesmo não espera retorno. Quem dá de coração mesmo, quem faz a obra, quem faz caridade, quem ajuda alguém por amor a Deus, por amor ao Evangelho, não espera nada em troca, nem agradecimento a gente deve esperar. A gente faz para Deus, faz por obrigação, faz por querer fazer, sem receber nada em troca, sem nenhum galardão. É assim que se deve fazer, né?
porque todo aquele que ama a Deus sabe o tanto que Deus abençoa ele. Todos os dias Deus está nos abençoando, está cuidando de nós, está nos dando o pão de cada dia, as bênçãos materiais, financeiras, porque aquele que ama a Deus, ele não só é guardado por Deus, mas ele é abençoado por Deus, ele é prosperado por Deus. Então, é até ridículo a pessoa que é cristã ficar querendo mostrar o bem que ela não faz mais do que a obrigação de fazer. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Meu irmão, isso acontece demais, principalmente na igreja chamada pentecostal, eu nem sei por que tem esse nome, não é? As pessoas ficam rezando na maior altura, cada um quer rezar mais alto que o outro, cada um quer mostrar mais que está rezando. Muitos chegam na igreja, a pessoa está pregando, chega atrasado, ao invés de prestar atenção na pregação, ou prestar atenção no louvor, ou naquele que está dando testemunho, ela vai simplesmente se ajoelha de costas para o altar e vai rezar. As pessoas, elas estão preocupadas muitas vezes em mostrar para os outros a santidade delas, querem mostrar para os outros que elas estão orando, que estão são santas, sei lá o que é. Mas Jesus deixa claro isso daqui. Jesus deixa claro que a gente, quando for orar, a gente não ser como os hipócritas, ter a preocupação de estar tomando aquela atitude para que os outros vejam. E Jesus diz uma coisa muito bonita aqui no versículo 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Isso é outra coisa importante, que as pessoas não sabem fazer isso. Por que ele fala aqui que você tem que entrar no teu quarto e fechar a tua porta? Porque a oração, ela é um momento que você fala com Deus. Orar não é rezar, não é ficar repetindo as coisas. É um momento que você vai como se fosse falar com um amigo, como se você fosse falar ou com a tua mãe, ou com o teu pai, ou com a tua esposa, uma conversa particular, abrir o teu coração, falar o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está desejando, aquilo que você está falhando também, entendeu? E por que você fecha a porta? Porque é um momento de intimidade entre você e Deus, entendeu? Você tem que separar esse momento exclusivamente para isso, para ter uma conversa com Deus. E Jesus fala aqui, olha, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso aqui é uma coisa que tem igrejas, que tem rezas, várias rezas, entendeu? E passam a vida inteira, tem gente que passa 50, 60 anos numa igreja, fazendo aquelas mesmas rezas, repetindo aquelas rezas. E aqui Jesus condena claramente, não useis de vãs repetições. Por quê? Porque a oração é uma conversa com Deus. Você não vai conversar com um amigo teu, ou conversar com a tua esposa, ou com o filho. Você vai escrever uma conversa, e toda vez que você encontrar com a pessoa, você fica lendo aquela conversa. Então você, quando vai conversar com alguém, você conversa espontaneamente. Se você tiver algum
algum caso para contar, você vai contar o caso. Se você tiver algum sonho, você vai contar aquele sonho, aquele desejo, não é? Imagina que a pessoa, você ficar repetindo a mesma coisa. Será que as pessoas acham que Deus é tolo? Que não sabe? Deus sabe tudo que a gente está pensando. Na verdade, a oração é para nós mesmos. É para nós mesmos. Deus não precisa que a gente ore para Ele, não, porque Ele sabe todas as coisas. Deus sabe até o nosso dia da manhã. Quando a gente vai orar para Deus, é para a gente colocar para fora a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos defeitos, porque nós falhamos todos os dias. Se você for confrontado com a palavra, você vai ver que você falha. Se você for confrontado com o seu próprio sonho, com os próprios desejos que você tem, você vai ver que você mesmo fica atrapalhando os seus projetos por causa do seu gênio, por causa dos seus pensamentos. Então, quando você ora, primeiro você tem que reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que você tem que se humilhar perante Ele. Como Deus fala, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos, e nós temos que reconhecer a nossa fraqueza, e por isso temos que orar, porque quando a gente ora de verdade, como um cristão deve orar, ele começa a expor para Deus as suas fraquezas, os seus sonhos, os seus desejos, os seus erros, as suas iniquidades, e aí começa a reconhecer que precisa de mudar. Nenhuma pessoa vai chegar a Deus sem mudança, nenhuma pessoa vai para o céu sem mudar, sem tirar a corrupção de dentro de si. A Bíblia diz que no céu não entrará corrupção, mas as pessoas querem servir a religiões, querem frequentar a igreja, para que a igreja satisfaça os desejos deles, como se fosse um consultório de psicologia. A igreja não é para isso. A igreja é uma escola de Deus para ensinar a gente que nós temos que buscar todos os dias na nossa vida ser melhor do que nós somos. Como diz aqui no Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A busca de qualquer pessoa que ama a Deus é a busca da perfeição, é a busca da luta contra você mesmo. Igreja não é lugar de você ir mendigar bênção em cima de bênção, não. O que você tem que buscar na igreja é a sua salvação. A salvação. A salvação virá pela sua conversão, pelo seu desejo de nascer de novo todos os dias, pelo seu desejo de deixar a palavra de Deus te transformar. E aqui diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Olha só, agora Jesus, ele explica como deve ser uma oração. Não que você agora vai repetir isso aqui, como as pessoas fazem. As pessoas vão orar a Deus, aí dão as mãos, aí começa a rezar: Pai nosso que está no céu. Olha, se Jesus acabou de falar que você não deve fazer uma repetição, aí você vai ficar repetindo a fórmula que Ele deu, como você deve orar. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, você tem que entender que primeiro Deus está no céu, Deus não é homem, entendeu? Como o próprio Deus diz: olha, meu trono é no céu, entendeu? Segundo, você tem que entender que o nome de Deus é santo. Tem gente que tem coragem de botar o nome do Filho de Jesus, que é comparar um ser humano fraco com Deus, com o único homem que pisou na terra como um homem em carne, que não pecou, que venceu todos os pecados da carne. Aí a pessoa vai lá, bota o filho o nome do Filho de Jesus, que a Bíblia diz que é o nome sobre todo nome, que está escrito lá no livro de Filipenses, que é o nome sobre todo nome, que todo joelho
no céu e na terra vai se dobrar perante esse nome, que é o nome que cura. Você ora em nome de Jesus, a pessoa é curada. Você ora em nome de Jesus, a pessoa é liberta. E aí a pessoa fica brincando aí de piadinha, contando o nome de Jesus. Tem pastores que sobem no altar e ficam contando piadinha no altar, né? E todo mundo acha lindo. Altar não é lugar de contar piada. O nome de Jesus não é para a gente brincar com ele, porque é o nome santo. Por isso que diz aqui: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, aquele que ama a Deus, ele pede para o governo de Deus vir sobre a vida dele. Na verdade, nós respeitamos as autoridades na terra. No Brasil, por exemplo, a gente é obrigado a votar. A gente vota nas autoridades, a gente vota em presidente, vota em governador, e temos que respeitar eles. Mas o nosso rei, o nosso governador é Jesus. É Ele que nos governa. E aí nós temos que pedir: Senhor, venha o teu reino sobre a nossa vida, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso, enquanto a gente estiver vivendo aqui na terra, nós temos que querer que seja feita em nossa vida a vontade de Deus e não a nossa. Tem gente que quer peitar a Deus, tem gente que faz campanha, pede a Deus as coisas, Deus não dá e começa a peitar, quer obrigar Deus a fazer a vontade dele. Muitas vezes, quando você tem um sonho, um desejo, e você está orando a Deus e não acontece, é para o seu próprio bem, porque Deus sabe o melhor para você. Às vezes você tem que passar por um deserto para melhorar, às vezes você tem que passar pelas águas para você melhorar, às vezes você tem que passar pelo fogo para você melhorar, e você está pedindo para sair do deserto, mas você não está pronto, e Deus quer te salvar, Deus quer te ver feliz lá na frente. Não adianta você fazer uma campanha de oração ou ficar correndo atrás de uma bênção que ela vai estragar a sua vida. Você recebe ela e amanhã você está fora do reino de Deus. Então, aquele que ama a Deus, ele busca a salvação, a presença de Deus na vida dele, e por isso que a gente tem que pedir que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Tudo que você for pedir, aprenda isso. Quando você orar a Deus, fala: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu acho que quem ama a Deus deve pedir um copo d'água, até um avião, se ele quiser, para Deus, porque a gente tem que entender que tudo é Deus que nos ajuda, tudo é Deus que nos dá, né? Aquele que é governado por Deus, ele tem que compreender que tudo que ele desejar aqui na terra, e de todas as situações que desejar sair também, vencer, é Deus que vai fazer. E por isso ele tem que pedir: Senhor, mas seja feita a tua vontade. Porque como Deus diz, né? Se um homem, uma mulher que é ruim, porque não existe ninguém bom aqui na terra, um filho pede um pão, ele não dá uma pedra, quanto mais Deus quer o melhor para nós. E quando você pede, Deus está te ouvindo. A Bíblia diz no livro de Isaías que Deus não está com os braços encolhidos que eu não possa salvar, e não está com o ouvido agravado que eu não possa ouvir. Deus está te ouvindo. A hora que você começar a orar direito, falar: Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, porque o Senhor me ama, o Senhor sabe o que é melhor para mim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui é outra coisa importante. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando você for orar, fala: Senhor, que o Senhor abençoe o meu trabalho, Senhor, que o Senhor me ajude a trazer a comida para a minha casa, para o meu sustento, para a minha família, que o Senhor me ajude, me dê o pão de cada dia. A gente tem que reconhecer a água que você toma na sua casa, você tem que reconhecer que é Deus que te dá, a comida que você come, os bens materiais que você compra, entendeu? E você tem que aprender a pedir a Deus. E aqui tem uma coisa muito importante, que é muito difícil da gente fazer. Inclusive Jesus conta uma parábola sobre isso, que é muito bonita,
Jesus fala assim: olha, quando você pede para Deus, Senhor, me perdoa. Quantos de nós aqui pedimos a misericórdia de Deus, pedimos o perdão de Deus, mas não queremos perdoar as pessoas? Nós passamos a vida carregando inimigos, arrastando inimigos, pessoas que quando você lembra delas, você tem vontade de amaldiçoar elas, e às vezes amaldiçoa, você tem raiva e tudo. E Deus diz que você tem que amar os teus inimigos. Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Mateus capítulo 5, versículo 44. É para isso que somos chamados. Então, quando você vai orar, você tem que aprender que a oração não é feita de qualquer jeito, não. Você quer pedir perdão para Deus, você fala: Senhor, eu estou pedindo perdão, mas eu quero, Senhor, de dentro do meu coração, aprender a perdoar as pessoas que fazem mal para mim, as pessoas que me perseguem, as pessoas que eu não gosto, as pessoas que não gostam de mim, entendeu? Aí sim você está começando a fazer a oração certa. E no versículo 13 diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre, amém. Aqui tem uma coisa muito interessante no versículo 13, porque algumas Bíblias diz assim: e não nos conduza à tentação. Isso está errado na Bíblia. A Bíblia que tem essa palavra, ela está errada. Por quê? Porque ela está contradizendo livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Versículo 13 em diante. E a Bíblia não tem contradição. Isso aqui é o homem que contamina a palavra. Entendeu? Nas edições lá na editora, as pessoas que são responsáveis pela edição da Bíblia, ou elas contaminam, ou alguém coloca errado, porque essa palavra não pode ser assim, porque Deus não tenta ninguém. E ninguém pode dizer que por Deus foi tentado. Então essa palavra está errada. Aqui seria: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso nós temos que pedir a Deus todos os dias. Pedir para Deus nos livrar do mal. Por quê? Porque nós vivemos uma guerra espiritual, como diz o livro de Efésios capítulo 6, lá no livro de Salmos capítulo 91, que fala sobre os laços do passarinheiro, não é? Armadilhas estão soltas por toda a terra, aí pelos caminhos que a gente anda, estão cheios de armadilhas, de ciladas invisíveis, e está ali o inimigo, está ali um homem usado pelo diabo, um homem que tem maldade no seu coração, preparando uma cilada para você, e só Deus pode te livrar. Você não consegue nesse mundo vencer pela arma, você não consegue vencer pela tua força, você não consegue vencer pela sua sabedoria. Quem vai te dar a vitória é Deus, porque Deus pode todas as coisas. Por isso que diz aqui no versículo 13 no final: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quem tem poder é Deus, nós não temos poder nenhum. Se ilude aquele que acha que ele tem algum poder, porque ele vai comer uma fruta para ter saúde e tem uma bactéria ali que mata ele. Isso é ilusão, não tem poder nenhum não. Você quer ter os seus dias de vida prolongados, quer viver bem aqui na terra, quer ter futuro depois de ressuscitar e viver no céu com Deus, você tem que confiar em Deus, você tem que lutar todos os dias para você fazer a vontade de Deus e andar conforme a palavra de Deus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Está claro aqui, né? Não preciso chamar um teólogo para explicar isso daqui. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará
publicamente. Entendeu, irmãos? A gente não pode ficar fazendo as coisas para poder aparecer para as pessoas. Todo cristão, ele tem que ter um desejo, sim, de salvar as pessoas, de pregar a palavra de Deus, de pregar o nome de Jesus, de pregar o projeto de Deus, de salvar vidas, mas não por interesse próprio, não para ganhar galardão e nem para aparecer. Versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Um dos versículos mais importantes da Bíblia. O que Jesus está querendo dizer aqui: se o teu tesouro for Deus, o teu coração estará em Deus. Se o teu tesouro for dinheiro, o teu coração vai estar em dinheiro. Se o teu tesouro for bem material, o teu coração vai estar lá. Então, por exemplo, quando é para ir para um campo de futebol assistir um jogo de um time que você gosta, você não tem cansaço. Você vai, você enfrenta uma fila, você enfrenta sol quente, você senta numa arquibancada de cimento dura lá, não reclama, pula 2 horas lá, canta, grita, esquece que você é tímido. Por quê? Porque aquilo te interessa. Aquilo é o teu tesouro, você faz porque você gosta. Quando você vai numa balada, é a mesma coisa. Agora, quando você vem na igreja, você não aguenta ficar 5 minutos sentado. Quando é para ler uma Bíblia, você não aguenta ler uma Bíblia. Por quê? Porque você não ama a palavra de Deus. Por quê? Porque você não ama a igreja. Por quê? Porque você não ama Deus. E você compreendendo que você não está colocando Deus como seu tesouro, você vai ter que começar a lutar. Fala, não, eu a partir de hoje eu vou começar a lutar contra mim mesmo e vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, vou trazer Deus para dentro da minha casa, vou trazer Deus para dentro do meu casamento, vou trazer Deus para o meu trabalho. Aí quando você vê, você estará amando a Deus. Porque amor, meus irmãos, é convivência. Por isso que Deus criou a igreja, por isso que Deus fala que tem que orar, porque senão você não convive com Deus. Se você não conviver com Deus, como você vai amar a Deus? Se você não lê a Bíblia, como você vai saber o que Deus quer, o que Deus pensa? Tudo que os outros falar, você vai fazer. Por isso que tem esse monte de religião aí, gente fazendo sacrifícios absurdos que desagradam a Deus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Olha, irmãos, isso aqui é um versículo que eu procuro usar muito na minha vida. Quando Jesus fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A maioria das brigas de casais, acontece por 2 motivos. A pessoa está com o olho mau e com o ouvido mau. Ela olha para o cônjuge com o olho mau, ao invés de olhar com um olhar apaixonado, ao invés de olhar com luz, ao invés de olhar falando, nossa, esse é o marido que Deus me deu, essa é a pessoa abençoada que faz parte da minha vida, essa é a mãe dos meus filhos, essa é a mulher que Deus me deu. Ao invés de olhar com o olho bom, e quando a pessoa falar alguma coisa, ao invés dela ouvir com o ouvido bom, com o ouvido cristão,
ela ouve atravessada, e aí começa um conflito. É aonde que acabam com os casamentos, a falta de humildade, a falta de trazer Deus para dentro do casamento e de compreender que é você que tem que ter o olho bom. Não adianta ficar culpando o outro. Todo casal briga quando você vai conversar com um, ele sempre tem razão, o outro está errado, sempre. E o cristão é aquele que ele assume o erro para si e fala: não, eu vou fazer a diferença, eu vou começar a agir diferente, eu vou vencer pelo amor, eu vou vencer pelo bem. E por isso que diz aqui no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, às riquezas, aos prazeres do mundo. Quem serve a Deus, ele vive para Deus, porque relacionamento com Deus é casamento. Assim como quando você casa com uma pessoa, automaticamente, não só pelo que está escrito na certidão de casamento, você passa a ter um relacionamento de fidelidade com essa pessoa, e você vai deixar de fazer um monte de coisa por amor, em consideração e fidelidade dessa pessoa. Assim também aquele que ama a Deus, ele vai deixar de fazer um monte de coisa, não por obrigação, porque andar corretamente é a obrigação de todo ser humano na face da terra. Ele vai andar corretamente e ser fiel por amor, porque ele quer, mesmo o corpo dele pedindo para ir para a direita, ele vai para a esquerda, mesmo o coração enganoso dele pedindo para ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. Ele vai buscar andar sempre fiel a Deus, não é? Então aqui deixa claro, Deus não chama ninguém para ficar em cima de um muro, Deus não chama ninguém para servir a Ele de qualquer jeito, até porque se você ler lá no livro de Apocalipse capítulo 3, lá na igreja de Laodiceia, Deus já deixa claro, que ali é tudo crente, mas é crente morno. Deus não chama ninguém para ser morno, Deus chama a pessoa para ela rasgar o coração e amar a Deus de todo o coração. Esse é o mandamento, amar a Deus de todo o coração. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha aqui, irmãos, Deus chamando a nossa atenção, porque o que eu mais vejo nessa igreja é mendigo, é crente mendigo, é crente que vem com a mão nos olhos, os olhos tapados, cego, porque não lê a Bíblia, e com a mãozinha pedindo, é tudo pedinte, vem em busca de profecia, de milagre, de prosperidade, de dinheiro, entendeu? Busca do amor que ele jogou fora e vai por aí afora, né? Não vem buscar o principal, que é buscar a presença de Deus, porque Deus pode todas as coisas e quer o melhor para nós, e Ele está deixando claro aqui, entendeu? Se Deus cuida dos animais, será que Ele não vai cuidar de você? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé?
E aqui Jesus deixa claro o tamanho da fé do crente. Como Jesus fala para os discípulos depois, a fé de vocês é menor que a do grão de mostarda. Mas nós somos chamados para ter uma fé sobrenatural. Eu não vejo as pessoas orando, pedindo a Deus fé, porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, o amor é um dom de Deus, e nós temos que clamar a Deus para que a gente possa amar mais a Deus, amar mais a nossa família, amar mais o nosso próximo, para que a gente possa ter uma fé sobrenatural, para que na hora da dificuldade você se lembre que você é cristão. Porque não adianta você ter fé na igreja isso é uma bênção, ter uma fé que é uma maravilha. Chega em casa, a esposa fala uma palavra que você não agrada, você quer bater nela. Então que fé é essa? Que cristão é esse? Não é? Nós somos chamados para ter fé 24 horas por dia, por isso que Deus fala lá no livro de Abacuque: o justo viverá pela fé. E Deus fala, se ele recuar da fé, não teria agrado nele. E a fé, irmãos, não é pensamento positivo. A fé é em Deus. A fé é na palavra de Deus, naquilo que Deus escreveu. É nisso que temos que ter fé, não em coisas inventadas pelo homem. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais destas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui, irmãos, tem duas coisas muito importantes, porque Jesus fala assim, olha, versículo 33, mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Da onde que vem a justiça? Vem da doutrina criada pelo homem? Vem daquilo que o homem fala, daquilo que a igreja prega? Ou vem do que está escrito na Bíblia, como Jesus falou, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus falou isso para a igreja. E o que é a verdade? Jesus fala, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o que está escrito na Bíblia. Essa é a verdade, que o crente frouxo não consegue nem ler a Bíblia, e quer se intitular crente, quer ter título até de pastor sem ler a Bíblia, quer pregar sem ler uma Bíblia. Por isso diz aqui, primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, que vem pela palavra de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Você vê que o próprio Deus aqui, ele mostra que no dia existe a maldade. Por isso que nós vemos grandes exemplos na Bíblia, e Deus fala no livro de Deuteronômio, Deus fala no livro de Isaías, que Ele é quem prolonga os nossos dias de vida. Por isso que Deus fala que é Ele que guarda a nossa vida. E é por isso que essa forma de você falar com Deus na oração é importante. Quando você reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida, reconhece o governo de Deus na sua vida, reconhece que você precisa que Deus venha agir todos os dias, em todos os sentidos da sua vida. Amém?